Vamos então para as 5 últimas questões, de 16 a 20. Questão 16. Considere os dados da tabela a seguir. Então aqui nós temos a substância X, a substância Z, massa, volume, provavelmente para determinarmos a densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Considerando que quantidades idênticas de substâncias X e V estejam dentro de um recipiente de vidro a 20 graus Celsius, pode-se afirmar que... Então, aqui primeiro nós falamos sobre a fase, líquida, sólida, enfim. A 20 graus Celsius, 20 graus Celsius fica entre 10 e 112, fica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, a substância X é líquida e a substância Z também é líquida em 20 graus Celsius. Bom, a segunda parte fala sobre quem vai afundar ou quem vai boiar. Portanto, estamos falando sobre a densidade. Para determinarmos a densidade, precisamos passar os valores de massa e volume para o mesmo sistema de unidade. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, portanto, 100 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 100 ml. Se eu tenho 0,02 kg, 0,02 kg corresponde a 20 gramas. E aqui nós temos 10 gramas. Ora, se aqui nós temos 20 gramas em um volume de 100 ml, e aqui nós temos 10 gramas em um volume de 100 ml, a substância X é mais densa. Consequentemente, ela irá afundar. Então, olhando as opções aqui, X estaria na fase líquida, Z estaria na fase sólida, errado. Aqui Z na fase sólida, errada. X na fase sólida, errada. Ambas estariam em fase líquida, ok? E X estaria na parte inferior do recipiente, correto, porque X é mais denso do que Z. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 17. Considerando as afirmações a seguir, a primeira afirmação, um metal pertencente ao quarto período da tabela periódica possui 7 elétrons no orbital 3D quando sob a forma de um cátion de carga 2+. E, afirmativa 2, um metal com 7 elétrons na camada de valência pertence ao terceiro período da tabela periódica. Vamos olhar aqui a tabela periódica. Terceiro período, estamos aqui, e um metal com 7 elétrons. Um metal com 7 elétrons na camada de valência é o cloro. No outro caso, nós temos um metal do quarto período que apresenta 7 elétrons nos orbitais D. Ora, quando chegamos aqui na parte dos elementos de transição, a princípio, temos algumas variações, mas a princípio cada grupo corresponde a um elétron em um orbital D. Então aqui nós teríamos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Então o elemento do quarto período metálico com 7 elétrons no orbital D, nós temos o cobalto. Então nós estamos falando do cobalto como metal e do cloro como ametal. Olhando as alternativas, nós temos a alternativa C como alternativa correta. Eu não fiz a pergunta, mas a pergunta é exatamente essa. O metal e o ametal citado nas afirmações anteriores são, respectivamente, o cobalto e o cloro. Vamos então para a questão 18. Questão 18. A geometria molecular e a polaridade das moléculas são aspectos importantes que possibilitam prever o tipo de força intermolecular predominante. Dentre os compostos listados, H2O, H2S, O2, SO2 e NH3, aqueles que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são, respectivamente. Bom, olhando aqui as moléculas, nós temos H2O, H2S, SO2 e NH3 como sendo polares, enquanto que o O2 é uma molécula apolar. Então, a princípio, é o O2 que apresenta menor ponto de ebulição. Cortamos com isso o item A, o item B e o item E. E aquele que apresenta maior ponto de ebulição? Bom, são todas moléculas polares, sendo que a amônia e a água apresentam ligação de hidrogênio. E além disso, a ligação de hidrogênio da água é mais intensa do que da amônia. Então, a substância que apresenta maior ponto de ebulição é a água. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, feito isso, questão 19. A energia de ionização, EI, é uma medida realizada para átomos em fase gasosa. Um caso interessante ocorre quando a primeira e a segunda energia de ionização, EI1 e EI2, respectivamente, do cálcio e potássio, são comparadas. Sobre essas correlações, é possível afirmar que... Vamos olhar aqui a tabela periódica, vamos marcar aqui o cálcio e marcar o potássio.
É basicamente uma relação entre primeira energia de ionização e segunda energia de ionização. No caso do potássio, ele apresenta um elétron na camada de valência e o cálcio apresenta 2. Só que o cálcio apresenta uma carga nuclear efetiva maior. Por quê? Nós podemos simplificar assumindo que, como eles estão no mesmo período, e a carga nuclear efetiva é dada pela carga nuclear menos a blindagem. E a blindagem é dada pelo número de elétrons mais internos. No caso do potássio e o cálcio, nós temos o mesmo número de elétrons mais internos, o mesmo número de elétrons que não fazem parte da camada de valência. Então, esse parâmetro é constante. Só que o cálcio apresenta uma maior carga nuclear, um maior número de prótons. Consequentemente, a carga nuclear efetiva é maior. Se a carga nuclear efetiva é maior, nós podemos considerar que a primeira energia de ionização do cálcio é maior. Então, a primeira EI do cálcio é maior do que a primeira EI do potássio. Agora, uma vez que o potássio e o cálcio perderam um elétron, nós temos agora o K+, e temos o Ca+. O Ca+, ainda apresenta elétrons no nível 4, mas o K+, não. Os seus elétrons estão agora no nível 3. Se estão em um nível mais interno, nós temos uma blindagem menor, consequentemente, os elétrons estão sendo mais atraídos pelo núcleo. Se agora os elétrons estão mais próximos do núcleo, estão sendo atraídos com mais força, a segunda energia de ionização do potássio é maior que a segunda energia de ionização do cálcio. Então vamos para as alternativas. A primeira do cálcio é maior do que a do potássio. Então vamos olhar para esse sinal aqui, para esse sinal e para esse sinal. Vamos descartar o item D e o item B. Só que a segunda do potássio é menor. Vamos ficar então com esse sinal aqui. Aqui, obviamente, vai ser o sinal oposto e aqui o sinal de igual. Não é o caso. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa A. A primeira energia de ionização do cálcio é maior do que a do potássio, por uma questão de carga nuclear efetiva, só que a segunda do cálcio é menor que a do potássio, ou seja, a do potássio é maior que a do cálcio. Isso porque agora, para retirar o segundo elétron do potássio, vai ser no nível mais interno, vai ser no nível 3. E no caso do cálcio, nós conseguimos retirar no nível 4. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a última questão, a questão 20. Uma siderúrgica que produz chumbo através do processamento pirometalúrgico do minério galena, PBS, é responsável pela emissão de gases que são nocivos ao meio ambiente. O processo envolve a ustulação do minério de chumbo, obtendo-se com um produto o óxido de chumbo, PbO, que, no alto forno, é reduzido com a utilização de coque, fundente e óxido de ferro. O chumbo bruto obtido é separado da escória por flotação. Com base nas informações acima e nas estruturas de compostos, marque a alternativa que associa corretamente o tipo dos possíveis gases emitidos no processamento da galena e seu efeito nocivo ao meio ambiente. Ficou meio estranho aqui. Então, na verdade, é uma associação do gás e o que ele pode provocar. Então, vamos lá. CO, CO2, CO2, CH4 e SO3. Bom, essencialmente, na primeira reação nós temos PBS, ele reage com oxigênio e nós formamos aqui o PbO mais o SO2. Deve ter mais alguma outra coisa, mas podemos considerar como sendo isso daqui. Então, vamos formar o SO2, que pode acabar gerando o SO3. E, além disso, nós temos o PbO, e esse PbO, ao reagir com carbono, por exemplo, acaba formando o CO2, ou CO, enfim. Nós temos a formação de chumbo metálico. Agora é só uma questão de balancear. Provavelmente, pela temperatura, nós conseguimos formar CO2. Então, vamos colocar 2 aqui, vamos colocar 2 aqui. Muito bem, nós vamos formar, portanto, o CO2 e vamos formar ou SO2 ou SO3. Então, vamos às alternativas. Primeiro, vamos eliminar aqui o CH4, nós não formamos o metano. Depois, podemos formar o SO3 e o SO2. Ok. Só que aqui fala que o SO3 ataca a camada de ozônio. Não é o caso. Então, descartamos. A alternativa é. Agora aqui nós temos CO, CO2 e CO2. Podemos formar o CO? Podemos, mas dificilmente nós vamos formar o H2S. Não é o caso. Então, descartamos a alternativa A. E a C forma o CO2, mas forma também o H2S. Descartamos por causa do H2S. Então, ficamos com o CO2 e ficamos com o SO2.
Então, só por aqui nós já matamos a questão, mas o restante está correto. O CO2 é um gás estufa, está associado ao efeito estufa, e o SO2 está associado à chuva ácida, porque ao reagir com água, acaba formando ácido sulfuroso. Bom, então a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, com isso então nós terminamos os comentários a respeito da EM1. Eu achei uma prova bem tranquila, principalmente quando comparada com a prova de 2016. Se você for professor, se inscreva na UQRJ, aliás, inscreva a sua escola na UQRJ. Vai, como eu disse em alguns vídeos anteriores, até o dia 18 de agosto. O link está aqui embaixo. Se você for um aluno, quiser fazer a prova, peça ao seu professor para inscrever a sua turma. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se estava tranquila, se não estava, se perceberam alguma falha no gabarito, deixe aqui nos comentários. Se gostaram dessa sequência de vídeos, então compartilhe, dê o seu like, se inscreva na Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a crescer, ajude o canal a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. E nos vídeos seguintes eu vou comentar as provas da EM2 no mesmo padrão, 5 questões por vídeo, e posteriormente da EM3.